dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, mais um dia onde vamos aprender mais e mais da sua palavra. Como é bom começar o dia na presença do Senhor. Vamos juntos começar mais um dia. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar. Esse é o dia que o Senhor está nos presenteando para viver de forma intensa. Esse é o dia que o Senhor está nos entregando como um presente, como uma dádiva. Deus nos ama. Por isso Ele nos está dando mais uma oportunidade de vivermos mais um dia plenamente na sua presença. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos caminhar mais um dia na presença de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, meu amigo Zaguete. Deus abençoe, querido. Bom dia, Grazi. Deus abençoe, querida. Graça e paz. Vamos iniciar mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã. A gente está aqui iniciando mais um devocional. Mais um momento na presença daquele que é Deus, daquele que é Senhor. Amém, queridos? Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Começar o nosso devocional. Obrigado, Gi. Vocês estão firmes aí, né? Bom dia, Grazi. Obrigado, querida. Queridos, eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta até meio estranha, né? Porque a resposta é óbvia, né? Mas você quer viver bem? Você quer viver bem? Você quer ter uma vida abundante em Deus? Amém, Patrícia. Orando por você, viu? Continue firme. Deus é maior, né? Por que eu falei que é uma pergunta que a resposta é óbvia? Porque todo mundo quer viver bem. Todo mundo quer ter uma vida tranquila. E esse devocional hoje, eu preparei ele ontem, meditando ontem à noite na palavra de Deus. E Deus colocou essa palavra, esse devocional, no meu coração. Bom dia, Norimã. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E eu quero começar esse devocional lendo com vocês Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É um versículo muito conhecido de todos nós, a gente ouve muito, porém a gente precisa entender a essência desse versículo. O que esse versículo tem a nos dizer? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Diz assim a palavra de Deus: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, diz Jesus, para que tenham vida e tenham em abundância. Isso é o motivo, um dos que Jesus veio ao mundo, para dar vida para mim e para você, mas não uma vida qualquer, uma vida em abundância. Essa palavra abundância, se ela for traduzida do original, significa vida plena, ou seja, plenitude de vida.
O que eu quero dizer com isso, nesse versículo, nessa manhã, é o seguinte: não aceite menos do que isso. Você nasceu para ter uma vida plena por aquele que veio ao mundo, Jesus Cristo. Não aceite menos do que isso. Ele está dizendo que o diabo, o ladrão, ele vem para matar os seus sonhos, matar os seus projetos, matar a sua identidade em Cristo. Ele vem para roubar a sua vida. Ele vem para destruir a sua alma, o seu espírito, te dando medo, te dando preocupação. Essa é a função do diabo. Mas Jesus deixou bem claro: eu vim, Jesus Cristo, para te dar vida, e vida em abundância. Quando se fala vida, em todas as esferas, vida no seu trabalho, vida nos seus relacionamentos, vida na sua família, vida na sua questão econômica, vida na sua saúde, abundância e prosperidade significa isso. Plenitude em todas as áreas da vida. Aí você vai falar: pastor, mas isso não é possível. Não fui eu que falei isso, foi Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida em abundância. E o tema do nosso devocional nesta manhã é passos importantes para se viver bem. Passos importantes que eu e você precisamos realizar, precisamos fazer para viver bem. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Queridos, se esse devocional de hoje você colocar em prática, eu tenho certeza que você terá uma vida plena, abundante. Passos importantes para se viver bem. Por isso eu fiz essa pergunta: você quer viver bem? Sabe por que eu perguntei? Porque tem gente que não quer. Sabia que tem gente que não quer nem ser curado? Pessoas estão doentes e não querem ser curadas. Porque como doente, elas recebem mais, elas são mais... Elas sendo vítima, tem gente que não quer sair de um leito de hospital porque ganha presentes, ganha visita, tá tudo bem, é um conforto maior. Glória a Deus, Norimar, que notícia boa. Deus seja louvado por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Obrigado por essa notícia maravilhosa nesta manhã. Continuamos orando por ele, pela sua pronta e total recuperação. Amém? Deus abençoe, querida. Tem gente que não quer sair dessa vida vitimizada. Por isso que Jesus Cristo, quando foi curar uma determinada pessoa, ele, antes de curar, ele virou para essa pessoa e falou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Era óbvio. A pessoa estava ali clamando, pedindo para ser curada. Mas Jesus quis deixar bem claro que, se ela não quisesse, ela não seria. Por isso eu te fiz essa pergunta no início do devocional: você quer viver bem? Você quer ter uma vida na plenitude de Cristo? Então, eu separei aqui alguns passos da palavra de Deus importantes para que eu e você possamos ter uma vida abundante, uma vida plena em Cristo. Isso é possível porque aquele que prometeu é fiel. Entenda uma coisa: nenhum ser humano é igual ao outro. Nenhum. Você é exclusivo para Deus, você é exclusiva para Deus. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim e de outras pessoas. Nenhum ser humano é igual. A nossa digital é diferente, o nosso DNA é diferente. Cada um de nós tem as suas próprias características, a sua forma de pensar, forma de viver, forma de sentir,
forma de conduzir a sua própria vida, suas preferências, suas qualidades, seus defeitos. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Cada um tem. E é isso que nos diferencia. Mas existem duas coisas, que todo cristão, aquele que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, todo cristão tem em comum. É a fé em Jesus Cristo e o desejo de descobrir se está no caminho certo da sua vida. São duas coisas comuns para todo cristão: a fé em Jesus Cristo e o desejo de saber e descobrir se o caminho que está seguindo é o caminho correto. Isso é desejo latente de todo cristão. De todo cristão. Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você se perguntou se está indo para a direção certa? Eu já me perguntei. Será que esse caminho que eu estou seguindo é o caminho correto? Será que esse caminho que eu estou vivendo é o caminho que me leva aos planos e os propósitos de Deus para a minha vida? Bom dia, Cá. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Seja sincero com você. Quantas vezes você já se perguntou se o caminho que você está seguindo é um caminho que está te levando na direção correta? Uma coisa é a gente achar que a gente está no caminho correto. Outra coisa é o caminho ser o caminho correto. São duas coisas completamente diferentes. Eu estou caminhando numa direção e eu creio que essa direção está certa. A outra coisa é se essa direção realmente é a certa. Porque Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou mais um caminho. Eu sou o caminho. Não, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos, não existe outros caminhos. Só Cristo é o único. Por isso que ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu de vez em quando faço essas perguntas para mim, tentando entender o que Deus está tentando me dizer, para onde Ele quer me guiar. Sabe, não há lugar melhor no mundo para se estar do que no centro da vontade de Deus. E como eu sei que eu sou falho, que eu sou ser humano, que eu tenho as minhas fraquezas, de vez em quando eu me pergunto: Fernando, você está no caminho de Deus? Você está no centro da vontade de Deus? Você está sendo aquela pessoa que Deus gostaria que você fosse? De vez em quando eu paro e me pergunto, faço essa reflexão comigo mesmo. Agora, você quer saber se o caminho está correto? Você quer saber se você está na direção certa? Não existe lugar melhor para descobrir isso do que na própria palavra de Deus. Por isso eu sempre vou bater nessa tecla aqui. Medite na palavra de Deus, a Bíblia, todos os dias da sua vida. Porque ela é tua bússola, ela é o que te vai dar a direção e te mostrar se você está no caminho correto. É na palavra de Deus que a gente consegue compreender qual é a vontade de Deus para nós. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que lemos, que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas que ele vem para dar vida e vida em abundância. Mas antes de Jesus Cristo vir ao mundo e dizer isso, Deus já deixou muito claro para o mundo a sua vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus para mim e para você? Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, também é um versículo muito conhecido de todos nós. Diz assim: sou eu. Não são seus recursos, não são as coisas que você tem, não são seus pensamentos, não são seus sentimentos,
não são as circunstâncias da sua vida, não são o seu passado, não é a voz dos seus críticos, não é aquilo que dizem sobre você, não. O versículo começa assim: sou eu, Deus, que conheço os planos que tenho para você. Sou eu, que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. Olha a abundância aí, que Jesus Cristo falou lá na frente. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Vida em abundância. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa palavra prosperar. Porque muitas pessoas confundem quando escutam ou leem essa palavra prosperar, que tem a ver com a vida financeira. Também. Mas a prosperidade de Deus, ela abrange todas as esferas da sua vida. Todas. Se você é uma pessoa saudável, se você está com a saúde em ordem, você é próspero na saúde. Se você tem um relacionamento sadio, se você que é casado tem um relacionamento sadio com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, se você tem um relacionamento bom com seus amigos, você é próspero nos relacionamentos. Se você tem uma vida financeira boa, estável, você é próspero na sua vida financeira. A prosperidade de Deus, a abundância de Deus, ela abrange todas as esferas da sua vida. E Ele deixa bem claro, é Ele que conhece esses planos. É Ele que tem esperança para você, é Ele que tem um futuro. Entenda uma coisa, futuro é um lugar. O futuro é um lugar preparado por Deus e é para onde Ele está te levando. E ele deixa bem claro, dar-lhes esperança e um futuro. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Entenda que Deus quer o melhor para mim e para você. Você sabe o que Deus espera de você? A gente espera de Deus, a gente espera as bênçãos, a gente espera as soluções, a gente espera uma vida boa, plena. Afinal de contas, Ele disse que nos daria. Mas eu te pergunto, você sabe o que Deus espera de você? Você sabe o que Deus espera de você, como cristão, como homem e mulher de Deus? Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Você deseja ouvir a voz do Senhor para receber as respostas que você tanto busca? Eu acredito que sim, afinal, todos nós queremos isso, ouvir a voz de Deus, ouvir a sua direção. Por isso, querido, nesse devocional de hoje de manhã eu quero destacar passos importantes que vão me ajudar e te ajudar a viver plenamente esse relacionamento com Deus e, como consequência disso, uma vida abundante, uma vida melhor. Como eu falei no início desse devocional, se você colocar esses passos em prática, não sendo só ouvinte da palavra de Deus, mas sim praticante, como disse Tiago, eu tenho certeza que você viverá uma vida plena no Senhor. No Senhor. A vida se torna mais leve. Sabia que a vida que você está vivendo, ela pode ser melhor, ela pode ser mais leve? Ela pode ser mais abundante, ela pode ser mais plena. Afinal de contas, aquele que prometeu é fiel. E o primeiro passo que eu e você precisamos ter para ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de crescimento espiritual, mantenha o foco em Deus. Primeira coisa, mantenha o foco em Deus. Se você deseja desenvolver a sua fé e descobrir quais são os planos do Senhor para a sua vida, se você deseja ter uma vida abundante, plena, como é promessa de Deus para você, é preciso que você desligue as distrações da sua vida e mantenha o foco em Deus. Para onde você olha? Para as suas circunstâncias
ou para aquele que é maior do que elas? Para onde você olha? Para os seus medos, para as suas aflições, para as suas preocupações, para os seus sentimentos, para aquilo que você está pensando, para a sua dor, ou para aquele que é maior do que tudo isso? Onde você está focando? Me responda com sinceridade. Onde você está focando? Você já orou hoje, por exemplo? Ah, pastor, mas é muito cedo, ainda não orei. Ore quando acordar. Ore agradecendo a Deus pelo dia novo que Deus está te dando para recomeçar a vida. Ore a Deus pedindo que seja um dia pleno, onde você possa estar com seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Ore dedicando esse dia para Deus. Amém, Norimar, amém. Só o Senhor que nos dá força e graça todos os dias. Foque no Senhor. A carta aos Hebreus diz que os nossos olhos devem estar fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olha para o alto, é de lá que vem o seu socorro. As circunstâncias, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, não são determinantes para a sua vida. O que determina a sua vida é o que Deus pensa a seu respeito. O que determina a sua vida é os planos que Deus tem para você. O que determina a sua vida é a obra que Deus começou nela. Foque nisso. O maior é o que está em você, o que está em nós, do que o que está no mundo. Foque em Deus. Sabe, queridos, tudo aquilo que você foca, aumenta. Tudo aquilo que você foca, aumenta. Se você focar nos seus problemas, ele vai ser maior do que eles realmente são. Se você focar no seu medo, nas suas aflições, na sua ansiedade, nas suas preocupações, elas serão maiores do que realmente são. Foque na sua fé e ela será maior do que ela é agora. Foque no seu Deus. Diga para o tamanho dos seus problemas o tamanho do seu Deus. Foque nele. Foque nele. Sabe, muitos de nós damos desculpas diárias que não teve tempo de orar, que não teve tempo de buscar o Senhor. Queridos, o que você tem de mais importante na sua vida é o seu relacionamento com Deus. O que você tem de mais sagrado e sublime na sua existência humana é o seu relacionamento com o seu Pai, com o seu Criador, com aquele que te conhece, com aquele que te sustenta. Não negocie isso. Foque nesse relacionamento. Foque em Deus. Ore a Deus. Mantenha uma vida de oração. A oração é o que nos faz estar próximo, estar presente, estar junto com Deus. Sabia que Deus nos convida a orar? Deus nos convida a orar. Olha o que está escrito em Jeremias 33, capítulo 3. Já lemos tantas vezes, já ouvimos tantas vezes, mas será que coloca em prática? Jeremias 33, capítulo 3. Clama a mim, diz o Senhor, e eu responderei. Lhe mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus nos convida a orar. Ele não nos obriga, é aquilo que eu sempre falo. O que eu acho lindo de Deus é que Ele não nos obriga a fazer nada, mas Ele nos convida a fazer tudo.
Ele nos convida. Clama a mim e eu responderei e lhe mostrarei coisas grandes que você não sabe. Queridos, tem muitas coisas que não vivemos de Deus porque não clamamos. É um convite claro e explícito para a oração. Clama a mim. Deus quer um relacionamento íntimo com seus filhos. E é essa oração, é a melhor maneira de se comunicar com Deus. Jesus Cristo foi um homem de oração. Quantas vezes Jesus Cristo saiu da multidão, saiu daquele fervo das pessoas, da rotina da vida e subiu para o monte para orar? Quantas vezes Jesus acordou de madrugada para orar? Leia o Evangelho de Lucas e você vai ver. O Evangelho de Lucas mostra muitos momentos de oração de Jesus. Se ele, sendo Deus, fazia isso para se manter pleno enquanto estava aqui, quem somos nós para não fazer? Clama a mim e eu responderei. Sabe, o Senhor conhece o nosso coração, os nossos desejos, e Ele tem plano para a nossa vida. O Senhor tem planos para mim e para você. Deus espera que o busquemos de todo o coração, e Ele está pronto para ser resposta para a sua vida, ser resposta para a sua casa, ser resposta para a sua saúde, ser resposta para o seu casamento, ser resposta para a sua vida econômica, ser resposta para a sua vida como um todo. Clama a mim e eu responderei. Você quer a resposta de Deus? Abre a boca, clama. Quer a resposta de Deus? Conversa com o seu Pai. Oração é uma conversa, é um diálogo. Através da oração você está focando no Senhor. Foque em Deus. Esse é o primeiro passo para que você possa aceitar essa vida abundante que Deus tem para você. Segundo passo, aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Sabe, uma das perguntas que eu mais ouço como pastor é: será que Deus está falando comigo ou é coisa da minha cabeça? Será que Deus está falando comigo ou o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo é coisas minhas? Eu sei que é difícil, querido, acreditar que um Deus todo-poderoso pode falar conosco. Às vezes a gente pensa, como eu já ouvi pessoas dizendo: ele tem mais coisa para se preocupar do que comigo. Ei, você é importante para Deus. Você é exclusivo para Deus. Quando uma ovelha do seu pasto sai, ele deixa as 99 e vai buscar você. Vai buscar você. Você é importante para Deus. Extremamente importante. Sabe por quê? Porque você é filha. Porque você é filho. E Ele quer falar com você. Deus continua falando. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus sobre nossas vidas. Aí você vai falar: mas pastor, como é que eu escuto a voz de Deus? Deus pode falar de várias formas. Ele de vez em quando fala através de pessoas. Ele de vez em quando fala através de circunstâncias. Mas Ele sempre fala através da sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Abra esse livro. Quer ouvir a voz de Deus? Abra esse livro. Leia esse livro. Você ouvirá a voz de Deus para você. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não fica sempre em silêncio. Ele tem os seus momentos de silêncio. E como eu já falei em outros devocionais, o silêncio de Deus é pedagógico. Mas Deus ainda fala nos dias de hoje.
Não de repente do jeito que eu e você possamos pensar, mas Deus é criativo, Ele fala, Ele é soberano, Ele fala quando quiser, da forma que quiser. O importante é nós estarmos disponíveis, com os nossos ouvidos sensíveis à sua voz. É muito importante que você esteja focando em Deus, porque através desse foco, a sua sensibilidade aumenta, o seu espírito fica mais perceptível à voz de Deus. E a voz de Deus nos transmite paz. Aquilo que Deus nos fala nos enche de paz. Então, uma das coisas para você discernir se a voz é de Deus ou se é coisa da sua cabeça, é a paz que você sente. A paz é uma confirmação. Quando escutamos Deus, nos enchemos de paz, porque Deus não é Deus de confusão. E quando ouvimos a sua voz, nos tornamos mais plenos, mais íntimos. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, você precisa silenciar as outras vozes, a voz do mundo, a voz das circunstâncias, a voz do medo, a voz da preocupação. Dessa forma, os seus ouvidos ficam abertos e sensíveis para aquilo que Deus tem para te dizer. Foque no Senhor, olhe para o alto, aprenda a ouvir sua voz. Olha o que Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 em diante. Preste bem atenção nesse versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Queridos, somos ovelhas do Senhor. Pertencemos ao seu pasto. E nos pastos do Senhor temos águas tranquilas e pastos verdejantes. Como ovelhas do Senhor, ouvimos a sua voz, Ele nos conhece e seguimos. Temos a vida eterna nele, jamais pereceremos e ninguém poderá arrancar-nos das mãos do Senhor. Ei, descansa. Ouve a voz do Senhor falando nesta manhã para você. Bom dia, querida Ilames, Deus abençoe. Você está ouvindo a voz de Deus? Eu estou. Escute a voz de Deus agora, nesta manhã, dizendo que te ama. Escute a voz de Deus dizendo no seu ouvido agora: tu és meu filho, minha filha, não temas. Escute a voz de Deus dizendo para você: ei, levanta, temos uma linda história para viver juntos. Escute a voz de Deus dizendo para você: ei, estou aqui. Escute a voz de Deus dizendo: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Escute a voz de Deus dizendo: eu tenho um futuro preparado para você. Os meus planos são maiores do que os seus. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Escute a voz de Deus nesta manhã. Ele está falando. Ele está falando. Ande por esses pastos tranquilos. Existe uma vida mais leve do que essa que você está vivendo. Existe uma vida mais suave, mais branda, mais tranquila do que essa que você está vivendo.
Escute a voz de Deus dizendo: ei, vem comigo. Deus te ama profundamente, completamente. Tudo que é importante para você, diz o Senhor, é importante para mim. Escute a voz de Deus. Ele te ama tanto, tanto. Se você tivesse consciência desse amor que Deus transborda por você, a sua vida seria mais leve. Amém? Terceiro passo importante para que a gente possa ter a nossa vida mais plena em Deus. Amém, Grazi. Amém. Todos nós, né? E é possível ter uma vida mais branda, mais tranquila. Terceiro passo importante: confie no poder da oração. Quando você foca em Deus, você ora, você está orando, você mantém uma vida de oração, mas confie no poder da oração. Queridos, a oração, ela é um ato tão poderoso, tão transformador, que você deve fazer da oração o seu estilo de vida. O seu estilo de vida. Quantas vezes você já ouviu gente dizer que a oração tem poder? Isso é uma verdade. A oração gera impacto na nossa vida. A oração é uma ferramenta poderosa que nos auxilia no relacionamento pessoal com Deus. Nos ajuda a encontrar força e esperança que precisamos. A oração, ela move montanhas. A oração, ela salta muralhas. A oração, ela nos transforma de dentro para fora. A oração, ela move o coração de Deus. Você acha que Jesus Cristo orava sempre por quê? Para se manter firme como um homem no mundo que estava vivendo. Entenda uma coisa, queridos, a oração é como a nossa respiração. Entenda isso. A oração é como a nossa respiração. Quando você respira, você não percebe que está respirando. A oração deve ser uma coisa tão comum que você não deve nem perceber que você está orando. Deve ser uma coisa automática. A oração deve ser o seu caráter, o seu espírito, o seu estilo de vida, a sua forma de viver. Deve ser uma expressão natural. E é uma expressão da dependência de Deus. Dependemos do Senhor, queridos, para tudo. Para tudo. O ser humano tem o costume de colocar a oração no final. Quando o calo está apertando, quando o problema chega, aí ele resolve orar. Não, a oração deve ser o início de tudo. Entenda uma coisa, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Inverta. Ore, depois faça. Ore, depois realiza. Ore, depois dê os passos. Ore, depois continue a caminhada. A oração tem poder. Os grandes homens de Deus, se você olhar na palavra de Deus, os personagens bíblicos, os homens de Deus, eram homens de oração. Davi, tudo que Davi fazia, ele orava antes. Ele ia para uma batalha e ele falava: calma, vamos orar a Deus, consultar a Deus se eu devo ir ou não, se eu devo atacar ou não, se eu devo realizar ou não. Sabe, o maior estrategista da vida é Deus. Deus tem uma estratégia para essa solução. Deus tem uma estratégia para esse problema. Deus tem uma estratégia para a sua vida. Consulte Ele primeiro.
Chega de viver pela força do seu braço. Chega de viver pela sua vontade. Chega. Ou você ainda não percebeu que não dá para viver pela sua vontade, pelos seus desejos e pela sua força? Você já viu que não dá certo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tenha certeza que o mais Ele fará. Deus conhece a sua fraqueza. Deus conhece a sua limitação. Deus sabe quem é você, muito mais do que você mesmo. Entrega. Confie no poder da oração. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Orar é a parte mais importante da sua vida com Deus. Quem ora fala com Deus, se aproxima dele. Quem ora sabe a vontade de Deus para a sua vida. Quem ora se enche de paz. Quem ora se liberta. Quem ora se aproxima das bênçãos. Quem ora se aproxima dos planos de Deus. Quem ora tem a sua fé fortalecida. A oração tem poder transformador e restaurador. Olha o que Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 13 e 14. Presta atenção, palavra de Jesus. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é Jesus falando. O que pedirem em meu nome, eu farei, porque eu fazendo, o Pai é glorificado no Filho. Resposta de oração glorifica o nome de Deus. Ore. Já orou hoje? Vamos orar daqui a pouco. Mas não faça desse momento do devocional o único momento de oração do seu dia. Não. A oração tem que ser uma coisa espontânea, natural, diária. Todos os dias, todos os momentos, tenha uma vida de oração. Eu às vezes saio, entro no carro e vou fazer algum compromisso que eu tenho para fazer. No caminho eu vou com a mente em Deus, orando. Eu oro dentro do carro, eu oro tomando banho, eu oro almoçando, eu oro andando na rua, eu oro com a minha esposa, eu oro o tempo inteiro. Porque eu sou dependente de Deus. Eu preciso do Senhor todos os momentos da minha vida. Eu preciso dele. Sem Deus eu não sou nada, sou apenas um corpo, uma carne indo para a morte. Ore e não negocie isso. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Isso é Paulo dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. Deus ama ouvir a sua voz, sabia disso? Deus ama ouvir a sua voz. Qual é o pai que não ama ouvir a voz do filho? Eu fico imaginando quando você abre a boca, quando eu abro a boca, Deus lá de cima se mexe no trono e fala: opa, meu filho está falando. É que nem uma criança no berço. Quando uma criança está no berço e começa a chorar, o pai não sai correndo, a mãe, para ver, para pegar a criança no colo. Deus faz do mesmo jeito. Quando você abre a sua boca, eu imagino Deus se levantando do trono com poder e glória e majestade, inclinando seus ouvidos e falando: fala, meu filho, clama a mim, que eu responderei. Ore. Ore. Está doendo? Ore. Está difícil? Ore. Está feliz? Ore. Está alegre? Ore. Está tudo bem? Ore.
faça da sua vida uma vida de oração. Orar é conversar. Orar é falar com Deus. Amém? Penúltimo ponto, quarto ponto, quarto passo para continuarmos desejando e vivendo uma vida plena em Deus. Concentre-se no que realmente importa. Concentre-se no que realmente importa. Não perca tempo, não. A vida passa muito rápida. Concentre-se, concentre a sua energia, concentre-se a sua dedicação, concentre as suas forças naquilo que realmente importa. Elimina tudo aquilo que não importa na sua vida e foque, concentre-se só naquilo que importa. Sabe, muitos de nós paralisamos em todas as áreas da nossa vida, inclusive a espiritual, porque perdemos muito tempo com as coisas que não têm importância. Perdemos muito tempo com aquilo que não nos faz crescer, com aquilo que não nos faz crescer espiritualmente, com aquilo que não agrega valor em nós. Perdemos muito tempo. Foque naquilo que é importante. Concentre-se naquilo que é importante. Procure viver aquilo que é importante na sua jornada, na sua caminhada com Deus. Olha o que Paulo disse à igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante. Preste atenção nisso. Olha o que Paulo disse. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, porque ressuscitamos com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês ressuscitaram, vocês nasceram de novo em Cristo. Eu e você, quando aceitamos Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, deixamos de nascer na carne e nascemos do Espírito. Somos novas criaturas. Então, por isso, devemos nos preocupar, pensar, focar nas coisas do alto, porque o nosso mundo é aquele. A nossa pátria celestial, não somos desse mundo. Não somos desse mundo. Somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Por isso que as coisas desse mundo nos escandalizam. Porque não somos daqui. Como Jesus Cristo disse na frente de Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, eu dava ordem aos anjos e eles viriam e me libertavam. Mas o meu reino não é desse mundo. E o seu reino, o meu reino, não é desse mundo. O nosso governo não é daqui. A gente está voltando para casa, você sabia disso? Cada dia que passa na sua vida, você está voltando para casa, é um passo a mais de volta para casa. Cada dia que você acorda é mais um dia em direção à sua casa. Concentre-se naquilo que realmente importa. Concentre-se naquilo que realmente vai te fazer voltar para casa. Quantas vezes a gente se distrai focando nos problemas,
pensando nos problemas, pensando nas coisas dessa terra, nas aflições que a terra nos proporciona, nas circunstâncias que este mundo nos proporciona. Quando estamos focados nas coisas e pessoas que não são importantes para o nosso crescimento, do nosso objetivo cristão, isso nos atrasa e nos torna mais distantes de casa. Nos torna mais distantes das promessas de Deus. E o diabo sabe muito bem disso. Por isso ele vive criando situações em nossa vida. Por isso que ele fica criando tropeços. Por isso que ele fica criando distrações. Para que eu e você percamos o foco e nos faça perder tempo com as coisas que não têm valor algum para nós. Paulo chama isso de dardos inflamados. O diabo todo dia fica querendo jogar coisa na nossa mente, porque o campo de batalha é aqui, ó, nunca esqueça disso. O seu maior campo de batalha é aqui. Se o diabo toma conta daqui, ele tomou conta da sua vida. Paulo chama isso de dardos inflamados. São setas que o diabo lança todos os dias, porque ele está de parabéns para uma coisa: o diabo é perseverante. Se a gente tivesse a perseverança que ele tem, por isso que o nosso escudo, que é o escudo da fé, é que nos defende desses dardos inflamados. Por isso, foque nas coisas do alto. Concentre-se no que realmente importa. Confie em Deus, que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Do jeito de Deus é melhor. Mesmo que você não tenha respostas, mesmo que você não tenha explicações, se entregue completamente a Deus e deixe Ele guiar a tua vida. Deixe Ele conduzir a sua vida. E pare de perder tempo com as coisas deste mundo. E por último, queridos, para a gente terminar e orar, o último passo importante para que eu e você possamos ter uma vida abundante como Deus prometeu: creia que tudo na vida é passageiro. Creia que tudo na vida passa. Você sabia que até a sua vida, como a minha vida, tem prazo de validade? Não somos eternos como carne, como corpo. Somos eternos como espírito e alma. Mas a nossa vida, ela tem um fim. E quando sairmos deste mundo, chegaremos em casa. Tudo na vida passa. Olha o que Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Os céus e terra passarão, tudo passa, mas as minhas palavras jamais passarão. As promessas de Deus para a sua vida jamais passarão. O que Deus tem para a sua vida jamais passará. O futuro que Deus preparou para você jamais passará. Está na sua palavra. Mas suas circunstâncias atuais passarão. Toda crise, todo problema tem duas coisas importantes. Primeiro, um grande ensinamento. Segundo, prazo de validade. Toda crise ela tem duas coisas importantes. Primeiro, um grande ensinamento de Deus para a sua vida. E segundo, prazo de validade. Independente das circunstâncias, querido, que enfrentamos, das lutas que surgem no nosso caminho de volta para casa, devemos saber que elas, mais cedo ou mais tarde, acabarão. E dias melhores virão. Eu não sei se você sabe, mas os melhores dias da sua vida estão à sua frente. Os melhores dias da sua vida estão à sua frente. Sabe, enxergar a vida dessa maneira é muito importante.
porque enxergando a vida dessa maneira ajuda a desenvolver em nós a nossa fé. Por mais que a situação seja dolorosa, creia que ela vai passar. E o que vai ficar são grandes lições que Deus nos ensinou durante o momento difícil da vida. As aflições, as crises, os problemas da nossa vida, elas são pedagógicas. Você vai sair disso tudo muito melhor do que quando você entrou. Sabe, o rei Davi sabia muito bem disso, pois passou por problemas em que eram praticamente impossíveis de se ter esperança neles. Mas ele sabia que Deus era maior do que qualquer dificuldade. E ele sabia que o Senhor jamais o abandonaria. Olha o que ele escreveu no Salmo 30, versículo 4 em diante. Preste atenção. Cantem louvores ao Senhor, diz Davi. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Isso foi um salmo que Davi escreveu. O choro dura uma noite. Isso não quer dizer uma noite, literalmente, de manhã vem a alegria. Não, é um tempo. Mas a alegria ela vem. Isso significa que não importa a provocação, não importa a provação, não importa a luta que você enfrenta, Deus é o mesmo sempre. Não importa quão difícil seja a situação, ela sempre será passageira. Olhe para trás, vê tudo que você já viveu, tudo que você já passou, tudo que você já enfrentou, e você está aqui hoje, louvando a Deus, engrandecendo o seu nome, ouvindo a sua voz. Quer ter uma vida plena? Mantenha o foco em Deus. Aprenda a ouvir a sua voz. Creia no poder da oração. Concentre no que realmente importa e creia que tudo é passageiro. Dando esses passos, você viverá essa vida abundante que Cristo disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Amém, queridos? Esse é o devocional que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Existe uma vida melhor. Existe uma vida mais abundante. Existe uma vida mais plena. Existe uma vida mais próxima de Deus. Existe uma vida onde os problemas e as dificuldades são encaradas de outra forma. Existe uma vida onde o seu olhar é o olhar de Cristo. Existe uma vida onde tudo se torna possível em Deus. Existe uma vida extremamente abençoada para mim e para você. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos manter o nosso foco em Deus. Vamos crer no poder da oração. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos nos concentrar naquilo que realmente nos importa. E vamos olhar para as circunstâncias da vida e entender que tem prazo de validade. É possível ter uma vida melhor em Deus. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração e para que a gente possa sair desse devocional mais fortalecido, mais cheio de fé, mais cheio da graça do Senhor e viver um sábado extraordinário, porque esse sábado que está surgindo diante de nós, Deus já pôs a mão, Deus já preparou, Deus já nos abençoou. Só temos que viver plenamente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por este novo dia, para Te agradecer por essa nova oportunidade de estar mais perto do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos acordar.
Obrigado por nos despertar para esse novo dia. Como é bom, Senhor, viver segundo a Tua vontade. Como é bom perceber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais um fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de recomeçar. Mais uma oportunidade de tentar de novo, só que dessa forma, do Teu jeito, porque do Teu jeito é melhor, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos trazer aqui nesta manhã na Tua presença. Estamos aqui porque o Teu Espírito nos trouxe. Obrigado por ouvir a Tua palavra e aprender dela. Obrigado por nos ensinar que existe uma vida mais leve, uma vida mais abundante. Afinal de contas, foi promessa do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso, Pai, tira de nós tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que é um peso para nós. Tira de nós tudo aquilo que nos faz distanciar, Senhor, da Tua presença. E nos enche, Senhor, do Teu Espírito. Nos enche da Tua vontade, dos Teus planos, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado por nos fazer enxergar que existe uma vida mais leve, uma vida além daquilo que estamos vivendo. Obrigado por nos ensinar que devemos focar no Senhor e não nas coisas que vivemos e sentimos ou pensamos, mas que o nosso olhar, Senhor, esteja no Senhor, focando no Senhor. Nos faça, Senhor, ter a vontade de Te seguir, de caminhar com o Senhor todos os dias. Nos faça ter uma vida de oração, que a oração deve ser uma coisa natural na nossa vida, que devemos orar todo tempo, todo dia, porque na oração estamos conversando, clamando com o Senhor, que é Deus, que é poderoso, que é sustentador. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, porque uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida. Uma palavra como essa nos reacende, nos anima, nos faz viver novamente na esperança de que o Senhor está conosco, na esperança de que o Senhor é muito maior do que tudo aquilo que sentimos, vivemos ou estamos passando, maior do que a nossa dor, maior do que o nosso sofrimento, maior do que os nossos medos. Que os nossos olhos, Senhor, estejam voltados e fixos no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Pai, eu Te peço por aqueles que estão online comigo agora. Visita cada um agora. Visita as emoções, visita os pensamentos. Aqueles que precisam de cura, Senhor, sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. Aqueles que precisam de restauração, sejam restaurados agora em nome de Jesus. Visita cada vida, cada casa, cada família. E que Teu Espírito, Senhor, repouse sobre eles. Que a Tua graça, que a Tua paz, que o Teu favor seja real na vida deles, Pai. Que eles possam desfrutar da Tua presença e que o Senhor possa ser vida neles, essa vida abundante. Tira toda a preocupação, todo o medo, toda a ansiedade, todos os questionamentos, e que eles possam estar livres para Te seguir, para Te amar e para viver ao Seu lado, Senhor. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, onde eles colocarem as plantas dos Seus pés, Senhor, eles possam ser extremamente abençoados. Toca naquilo que precisa mudar, toca naquilo que precisa ser restaurado. Eu sei, Senhor, que basta uma palavra Tua e tudo volta no seu devido lugar. Obrigado, Senhor, eu Te agradeço pela vida de cada um deles, porque eu os amo em Cristo. E eu oro para que eles vivam bem, para que eles tenham vida em abundância, em nome de Jesus. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles. Que eles possam ouvir essa palavra e entenderem que existem passos necessários para desfrutar de uma vida plena no Senhor. Fala com eles como o Senhor falou conosco hoje. E que possamos realmente ter mudança de vida, mudança de postura, mudança de conduta para viver além daquilo que vivemos hoje. É possível ter uma vida plena no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Que seja um dia cheio da Sua graça, do Seu favor. Nos guarda, nos guia, nos protege. Que possamos chegar no final do dia e dizer obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor nos ajudou.
Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que esse devocional seja uma palavra de bênção para a sua vida. Queira viver essa vida abundante que Jesus tem, porque foi Ele mesmo que disse. Amém? E obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem aqui em mais um devocional, mais um dia junto comigo, e vamos caminhando junto, dia após dia, vencendo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia, essa palavra vai ficar salva no meu perfil, e se você puder assistir, vai ser bênção para a sua vida. Passos importantes para se viver bem. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais uma palavra de Deus para o nosso coração. Compartilhe com mais pessoas, convide mais pessoas. Vamos encher essa live de pessoas que precisam ouvir palavras de esperança, de coragem, porque os dias são difíceis, mas é a palavra do Senhor que nos sustenta. Amém? Vão com Deus, queridos, que vocês tenham um final de semana extremamente abençoado por Deus. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.